Bom dia, boa noite, boa tarde ou boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista, tive meu diagnóstico há um ano atrás e sou mãe do Gabriel, agora com 10 anos, fez aniversário dia 25, né? Que também é autista, tá? Hoje eu vou falar um assunto aqui, ó, sobre a gente reprimir nossas emoções, a gente usar máscara social e as consequências disso, tá? E é um assunto que envolve autismo, né? E ao mesmo tempo é uma coisa que eu estou passando, tá bom? Ai, tem interesse de vizinho, gente. Barulho da porta, gente! Assim, ó. Eu tive o diagnóstico muito tardio, né? Só ano passado. Então, muitas das minhas características de autismo, na minha cabeça, eram manias, eram frescuras, eram imaturidade. Então, eu acabava muitas vezes mascarando, reprimindo, tá? Como, por exemplo, aquela ansiedade quando quebra a rotina, aquela ansiedade quando tem várias pessoas, aquela irritação quando tem barulho, sabe? Aquela ansiedade e tristeza quando eu não via uma causa que justificasse, né? Que quebra de rotina, evento social, uma pessoa, né, comum, não seria motivo, né, para irritação, ansiedade, tristeza, né? Então, e daí tu vai aprendendo a esconder, a reprimir, né? Aquilo vai virando uma coisa muito automática. E tu vai eternizando cada vez, vai ficando bem interno aquilo. Tu sente toda aquela ansiedade, toda aquela irritação, aquela tristeza, mas cada vez tu aprende a disfarçar melhor. E aquilo vai virando uma coisa muito automática. Então, quando vem o diagnóstico, não que tu vai usar como muleta, porque isso até a minha psicóloga falou, que qualquer transtorno, qualquer coisa, a gente usar como muleta não é saudável, não faz bem. Também ficar se fazendo de vítima também não é uma coisa que faz bem, né? Mas, ao mesmo tempo, tu mascarar demais, tu reprimir demais suas emoções, isso não faz bem. Só que como tu viveu anos e anos e anos e anos assim, mesmo vindo ao diagnóstico, que ajuda muito a tu se libertar, a tu não sentir aquela culpa, a ver que não era frescura, né? E não é que tu é fraca, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil tu sair desse ciclo porque tu tá há 40 anos reprimindo automaticamente, mascarando automaticamente. Então, mesmo agora, tu tentando, né, não usar de muleta, não é isso, gente. Não se fazer de vítima, não é isso, gente. Mas tu sendo mais tu mesma, não mascarando tanto essas emoções, às vezes tu tá 40 anos naquele automático que é difícil sair disso. E tem um agravante, né? Ter filho autista, né? Porque a gente se preocupa muito em transmitir segurança, tranquilidade, né? Porque tu sabe como é que é a criança autista, né? Pra ela não entrar em crise, pra ela não ter crise, né? Aqui agora eu vou anotar algumas coisas, gente, porque senão eu me perco, ó. Dá 2 exemplos dessa semana que me aconteceu, tá? Eu tenho 4 gatos, um cachorro, tá? A gente gosta aqui muito, muito dos animais, tanto que eu faço vários shorts deles, né? Pra mim, os animais são meus filhinhos, e o Gabi também. O Gabi muitas vezes não demonstra, né? Mas ele é muito apegado, né? E desde quinta de noite o nosso gato, né, o Candinho, desapareceu. Ele é castrado, tudo, e desde quinta de noite, né? E é o mesmo gato que há um mês atrás tentaram envenenar. Então, bem provável que algum vizinho tenha feito alguma, né? Só que eu reprimo, né? Essa raiva que eu tô sentindo, com essa tristeza que eu tô sentindo, né? Porque eu tenho medo, né? Porque o Gabriel já tá muito alterado, né? Pra tentar trazer tranquilidade pro Gabi. E, né? Outra coisa, né? Como eu tive essas convulsões frequentes esse último ano, né? Até agora sexta eu fiz um eletrocefalograma, né? E daí por isso a noite anterior eu tive que ficar acordada.
E para quem tem epilepsia, passar a noite acordada, na verdade, umas 2, 3 horas, isso estimula a ter mais chances de ter convulsão. Então, o Gabriel ficou muito, muito, assim, ansioso com isso. E até eu, de certa forma, né? E teve também aquela... E o Gabriel tava muito assim essa semana, quando tinha pro centro, né? A questão das terapias estão no centro do Gabi, né? De 10 em 10 minutos você perguntava se eu tava bem. Você fazia uma cara meio estranha, porque às vezes a gente tem mania de fazer umas cara meio assim, né? Eu ando muito sério, eu ando com a cara muito fechada, é o meu perfil, né? Então, eu às vezes fico pensando, né? Viajando um pouco, daí ele já me olhava, mãe tá bem, mãe tá bem. Daí eu de 15 em 15 minutos, porque tá meio que assim com aquela coisa de medo, né? Medo de eu ter mais uma convulsão. E ele fica muito assim, impressionado, né? E ele tem medo de ambulância, tem medo dessas coisas, né? 10 anos, criança, autista, né? Então, mas tudo isso, assim, toda essa minha, digamos, tristeza por passar por essas coisas e coisa nada, esses sentimentos, digamos, né? E eu acabo muitas vezes mascarando e reprimindo, até para o Gabi, né, não ficar passando tranquilidade pro Gabi. Mas daí vem as consequências. Quais são as consequências? Isso vai pro nosso físico, entendeu? Daí dá enxaqueca. No meu caso, tá, gente? Que um autista é diferente do outro, uma pessoa é diferente do outro. Mas isso aí, de reprimir as emoções, até para quem não é autista faz mal, tá? Eu leio muito sobre isso também. Não sou psicóloga, não sou da área da saúde, mas eu leio bastante sobre isso, né? E vivo isso na pele também, né, gente? Vai pro físico. E eu tenho muita enxaqueca, eu tenho muita tontura, meu coração fica acelerado. Eu sinto dores no corpo, assim, sem explicação, sabe? Nem hoje, fiquei super atacada da minha rinite. Eu tenho rinite, mas sabe, as coisas físicas começam a aparecer com mais frequência, com mais, sabe? Dores, tudo. Eu tenho epilepsia mesmo, né? Que é uma alteração neurológica, tomo anticonvulsivo, mas por que eu tinha uma a cada 2 anos e esse ano já tive 4? Por quê? É as minhas emoções gritando, né? Então, vai pro corpo e muitas vezes pode até transformar em doenças, né? Então, por isso que faz muito mal a gente mascarar, a gente reprimir as emoções. Mas, ao mesmo tempo, é difícil quando a gente está habituado a isso. E muitas vezes a gente é julgado, né? Ai, mas tá tomando remédio direito. Vai ter convulsão com tanta frequência. Ai, tá sempre com dor. A gente é julgado por ter sido forte, entendeu? Então isso é muito, muito ruim. A gente mesmo se sente mal, né? Mas como é que a gente vai manifestar nossas emoções? Não é fazendo tudo que tem vontade, não é isso. Mas, por exemplo, tá triste, não deixar de chorar. Tá com raiva, claro que a gente não vai sair batendo nos outros, sair brigando com os outros, não é isso. Mas de alguma forma extravasar aquela raiva, né? Nem que seja fazendo um esporte, nem que seja batendo no travesseiro, sabe? Tu não vai brigar com os outros, não vai se meter em confusão, não é isso. Não vai, né, quebrar coisas que depois tu não vai poder pagar, não é isso. Mas é tu extravasar aquilo de alguma forma. E não tu simplesmente, tu sabe, tu mesmo assim, eu falava pra minha psicóloga, a gente mesmo às vezes brinca de se enganar. A gente tá triste, não, tô ótima, né? A gente mesmo acredita que tá ótima e não tá. Entendeu? A gente mesmo acaba se enganando. E isso faz muito mal. Daí vem as convulsões, claro, para quem tem epilepsia, né? Não vai gerar epilepsia. Vem as dores de cabeça, vem as tonturas, vem a depressão, né? E daí eu vejo que tá voltando como? Através dos sintomas da depressão. Não é simplesmente o chorar, não é só esse o sintoma de depressão. Um dos meus exemplos de depressão é que eu tenho vontade de dormir a toda hora, ou vontade de não fazer nada, entendeu? Então, faz muito mal, né? Só que o diagnóstico tardio muitas vezes faz isso. Por isso a importância do diagnóstico precoce, a importância da terapia. A terapia não é para os fracos, a terapia não é se fazer de drama, perder tempo, ficar lá simplesmente conversando ou a criança brincando. É tratar as emoções.
Porque senão aquilo vai virando uma bola de neve. Quanto mais tardio for aquela terapia, aquele diagnóstico, mais dolorido, sofrido e mais demorado vai para te desmanchar aquela bola de neve. E para mim, mesmo agora, estando um ano, né, em psicóloga, tomando medicações adequadas para o meu caso, tudo, tá bem difícil, porque é muitos e muitos anos, né? Não tem nenhum culpado, gente, não tô culpando ninguém, tá? Porque na minha época, ainda mais por eu não ser severo, né? Na minha época de infância e adolescência, né? Não se tinha entre os profissionais da saúde, né? Conhecimento desse autismo, né? Do tipo e do nível que eu tenho, digamos assim. Então ninguém teve culpa. E aqui eu não tô também, gente, me fazendo de vítima e nem lamentando, reclamando. A minha função nesse canal, tá? É ser sincera, tá? E eu não vou falar, tá tudo ótimo, se não tá tudo ótimo, tá? Vou ser bem sincera sempre com vocês. E conscientizar. Conscientizar. Tem muita gente, principalmente quando é leve, sem diagnóstico, né, gente? E isso é muito perigoso. E vai se transformando em bola de neve. E o diagnóstico também é questão disso também, sabe? Da gente mascarar essas coisas, né? E a questão de mascarar também, além do fato de eu mascarar, assim, automaticamente, sem querer, tentando me sair desse, né? Dessa dificuldade, não sei o que é a palavra certa para falar, por causa de anos e anos automaticamente fazendo isso, é a questão do julgamento, né? Das pessoas não entenderem, né? Ai, a Ana, né? Eu não tenho aquele jeito estereotipado de alguns autistas, né? Fala bem, etc e tal, né? Já trabalhou, tem filho, tudo. Mas isso não quer dizer que certas características do meu autismo não sejam bem complicadas e bem difíceis. E muitas vezes as pessoas não conseguem, como é uma coisa lá no interior, sabe? Quando o ônibus fica cheio, lotado, eu começo a sentir falta de ar por causa do sensorial. Só que isso ninguém percebe, ninguém vê, ninguém sabe. Eu já tive 2 convulsões numa recepção, porque provavelmente tem a ver, sei lá, com social, com sensorial, com ansiedade, né? E toda vez que eu vou lá na minha psicóloga, né, que eu sou conhecida lá porque eu faço terapia lá há 1 ano e meu filho também, né, a que dá a senha pro meu filho, que é mais assim, aparente autismo, porque ele abana muitas mãos e tudo e tal, ela dá o prioritário. E para mim, se o meu marido tá junto, né, porque uma vez meu marido exigiu e reclamou e tem aquela cara de brabo, se ele tá junto, ela dá prioritário. E se eu tô sozinha, ela dá o normal, né? E eu, né, não consigo também, pela minha dificuldade, né, social, de dizer assim, olha, tu sabe que eu tenho autismo, né? Né, já até tive uma convulsão aqui nessa recepção, né? Então eu tenho direito a prioritário. E eu tenho um laudo, né, de autismo, né? Mas aí é um erro meu também, né? De não saber falar, de não saber lutar pelos meus direitos, né? Um erro meu e uma dificuldade social minha, porque muitas vezes eu não consigo falar o que eu quero, né? E tal. Às vezes até na terapia, né? Às vezes, quando a psicóloga fala uma coisa, eu adoro a minha psicóloga, tudo, mas às vezes normal a gente não concordar com uma coisa ou outra, às vezes eu não consigo, né, argumentar, e depois na hora não vem o argumento, depois em casa vem, daí eu fico mal, por que eu não falei isso, né, que eu penso isso, né? Então é isso, tá? Isso é para autistas adultos, é até para não autistas, tá, esse vídeo, né? Como reprimir as emoções, mascarar as emoções faz mal pra gente, né? E o fato do meu gatinho, né, sumir e eu ficar assim, ó, sem mostrar nenhum sentimento, né, de raiva, tristeza, às vezes eu ficar fisicamente hoje muito mal, né? Eu tive uma crise de rinite alérgica forte, eu tive que deitar, daí o pai do Gabriel, que ficou cuidando do Gabriel hoje, entendeu por quê? Porque eu reprimi demais os meus sentimentos. Se eu tivesse conseguido chorar,
Eu não teria ficado mal assim, desse jeito fisicamente. Gente, acabou o tempo, tá? Não esqueçam de curtir, comentar, curtir e se inscrever, tá? Fiquem com Deus.